devocional. Nós vamos começar no livro de Lucas. Lembra, Lucas, Mateus e Marcos. Nós vamos começar no livro de Lucas, porque o livro de Lucas já começa de uma parte que os outros não têm, que os outros livros não têm. Depois a gente junta e vê aí o que a gente pode tirar desses livros, tá? Eu vou ler com vocês, eu peço que vocês leiam junto comigo. A versão que está aí é King James, aqui eu vou ler, para facilitar o entendimento de vocês. Vamos lá, Lucas 1, capítulo 1, versículo 1. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra, eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Gabriel anuncia o nascimento de João. Estamos no versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era descendente de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Essa passagem você já deve conhecer, né? Nós acabamos de ver sobre um sacerdote chamado Zacarias e Isabel, a sua esposa, que também fazia parte do grupo de uma descendência de sacerdotes, conforme nós vamos ver, se eu não me engano, em Números 3. E o que acontece? Vamos ver sobre os sacerdotes. O que acontece? Vamos dar uma pausa aqui para ver o que Deus tem para falar para nós. Você pode ver que vai ser ainda uma coisa grande anunciado para eles. Mas você pode ver o detalhe aqui que Lucas colocou, muito importante, que os dois se preocupavam em fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Eles não eram o tipo de pessoas que simplesmente sacrificavam pelo pecado os animais e tudo mais, e depois voltavam para festa, vamos dizer assim, não voltavam para as coisas erradas, porque eles tinham preocupação, né, o que dá a entender, se aos olhos de Deus eles eram justos, dá a entender que eles tinham a preocupação de se manterem impecáveis diante de Deus, entende? E às vezes nós, dentro da casa de Deus, né, nos preocupamos mais em manter uma aparência para as pessoas, não sendo justos aos olhos de Deus como esses dois eram, e achamos que isso adianta alguma coisa, achamos que de repente ir lá e fazer um sacrifício, vamos dizer assim, é aceitável aos olhos de Deus. A palavra diz, é mais aceitável aos olhos de Deus. A palavra diz que Deus se agrada de um coração contrito, quebrantado. Você vai ler isso em Salmos, você vai ler isso em vários outros livros, que diz que destaca essa coisa de Deus. Ele não quer ficar vendo, assim, claro que vai ter momentos que ele vai colocar a gente em situações onde o sacrifício vai ter que acontecer da nossa parte e nós teremos que fazer, tá? Mas a primeira parte desse sacrifício, para Deus, antes tem que vir em amor e temor. E não numa coisa que você vai para a igreja, você serve, você pratica um ritual. E tem pessoas que ainda acham que estão fazendo um favor a Deus. Você não está fazendo um favor a Deus buscando a Deus, tá? Isso é para a sua própria vida, é para a sua própria vida. Então, assim, nós não podemos, nessa primeira parte, vamos pensar o seguinte: será que nós estamos dentro da casa de Deus, preocupados em fazer sacrifícios e depois continuar pecando? Ou será que nós estamos preocupados de fato no nosso dia a dia, antes mesmo no momento do sacrifício,
a sermos vistos aos olhos de Deus como pessoas justas de verdade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, o grupo de Zacarias, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus, tudo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou ao anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa é igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir essas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, no seu devido tempo, se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor, mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. Gente, Zacarias, ele tinha feito um pedido, ele estava já orando ele já estava orando por esse propósito, tá? E quando o anjo apareceu para ele, o jeito que ele falou, que ele se colocou, foi de incredulidade, né? Ele viu a situação dele, ele sabia da realidade dele, que aquilo era impossível para ele, para a mulher dele. Então, a pergunta que ele faz é como quem diz assim: como é que isso vai acontecer, gente? Isso não tem possibilidade de acontecer. Isso que você está falando não tem possibilidade, apesar dele estar pedindo aquilo para Deus. Ele já estava aos pés de Deus e tal. E o que assim, Deus falou para mim assim no meu coração? Tem coisas que às vezes nós ficamos pedindo a Deus, olha, durante tempos, que eu acredito que durante muito tempo, até da juventude deles, eles pediam a Deus um filho. E ele não tinha problema para ter filhos. Quem tinha problema era a mulher dele, mas isso a gente fala depois. E quando Deus finalmente fala com a gente, às vezes nós ficamos incrédulos, porque nós não vemos possibilidade daquilo acontecer. E Deus não se agrada quando nós ficamos com a incredulidade no nosso coração, porque o que Ele quer ver de nós é dele falar: olha, eu vou abrir o mar, você acredita? Você crê? Sim, eu creio, Senhor. Eu sei que tem momentos que é difícil, eu também passo por isso, eu também sou ser humano.
Mas acontece que Deus está falando através dessa palavra hoje pra gente, que nós precisamos crer naquilo que Ele já falou pra gente. Nós precisamos crer. Se você tem andado, conforme nós vimos lá no início, em justiça diante de Deus, se você tem praticado diante de Deus, independente do que os homens acham de você, a justiça, se seu coração realmente está ligado a Deus e você estava fazendo um pedido há muito tempo, e você estava aos pés da cruz há muito tempo, você precisa acreditar nas promessas que Deus te fez. Você precisa acreditar, mesmo que pareça ser impossível, se Ele te prometeu alguma coisa, mesmo dentro das suas impossibilidades, nós precisamos acreditar, sim, que Deus vai cumprir aquilo. Zacarias só ficou mudo, creio eu, porque o anjo conseguiu discernir, ou melhor, o anjo discerniu essa incredulidade na fala dele, no coração dele. Não vamos ser incrédulos, irmãos. Abrace com todas as suas forças as palavras que Deus, as promessas que Deus está te dando, coisas que você já pediu há muito tempo e Ele está falando. Eu vou fazer, sabe? Não duvide, creia. Ele vai fazer o que você tem pedido há muito tempo. Eu sei que às vezes o momento da espera, ele é tão grande que parece que vai tirando a nossa esperança, né? E conforme as coisas vão parece que saindo do lugar, parece que as coisas vão ficando mais impossíveis e que aquelas coisas não vão acontecer, porque está muito longe da nossa possibilidade. Eu quero te lembrar uma coisa. Eu quero me lembrar também de uma coisa. Deus, Ele atua nas nossas impossibilidades, principalmente nas nossas impossibilidades, nossas possibilidades e impossibilidades. Tipo, você não está pedindo já faz um tempão por isso? Porque agora que Ele falou, tá, eu vou te dar, tá, vai acontecer, tá, essa pessoa, eu vou começar a modificar o coração dessa pessoa, eu vou começar a modificar essa situação, essa área da sua vida, porque tu tem me pedido há muito tempo. Não vamos duvidar. E, passando esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela fazia a si mesma isto. Ela dizia, a si mesma isto. Isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Gente, outra coisa que Deus nos ensina aqui são 3 coisas, né, que nós pegamos em parte. E agora eu vou resumir e a gente fecha para o vídeo não ficar muito extenso. Deus, quando Ele promete uma coisa para nós, nem sempre, enquanto a promessa está ali ainda no início, sendo gerada, ela deve ser publicada de imediato, entende? Você precisa, às vezes, ter discernimento para aguardar o início de algum projeto, de alguma coisa, de algum milagre que Deus colocou na sua mão. E testemunhar, sim, mas no momento certo, né? E você vê que Isabel, ela se guardou durante 5 meses, né? Eu creio que até a barriguinha dela começar, 5 meses a barriga com certeza dela já estava aparecendo. E ela se ocultou. Ela já podia anunciar para todo mundo, mas ela foi sábia e se ocultou. Então a primeira coisa que Deus ensina pra gente nessa manhã, para resumir e fechar o vídeo, é que nós precisamos ser justos aos olhos de Deus. Nós temos que tomar cuidado se nós estamos tentando agradar mais aos homens do que ao próprio Deus. Não adianta nós tentarmos nos enganar achando que os nossos atos são de justiça, quando na verdade não temos sido justos aos olhos de Deus. Segundo, nós não podemos ficar incrédulos diante de uma coisa que nós estávamos pedindo e Deus falando com a gente, olha, agora eu vou te dar. Só porque passou o tempo, só porque as coisas ficaram um pouco mais difíceis ou muito mais difíceis de acontecer, não significa que aquilo não vai acontecer, porque Ele é Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir. E outra, terceira e última parte,
nós precisamos nos guardar mais. Nós precisamos guardar mais aquilo que Deus tem dado para nós. Os projetos, os planos, um milagre que de repente está ainda no início, para nos preservarmos. E no momento certo, que você sentir no seu coração, que Deus falar no seu coração, você vai lá e fez. Existem batalhas que nós enfrentamos por falta de sabedoria. Porque toda a promessa que vem na sua e na minha mão, isso é um extra que eu estou falando aqui, que eu não ia falar, não sei porque eu estou falando, isso é um extra. Toda a promessa que vem nas nossas mãos, tá? Você pode ter certeza. Existe alguém que vai tentar o mundo espiritual, e ele usa os instrumentos deles, que são pessoas e situações, para tirar das suas e das minhas mãos aquilo que Deus prometeu para nós. Então, quanto mais sabedoria você tiver para preservar o início desse projeto, o início dessa promessa que Deus colocou na sua mão, e abrir e revelar só no momento certo, menos lutas e batalhas você vai ter. Batalha e luta é certo que nós teremos, mas você vai ter menos ainda, porque você vai ter a sabedoria de saber quando falar. Então, irmãos, é isso. Bom dia para vocês.